sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo. Olá, você que acompanha a gente aqui no site Notícias Agrícolas. Sejam bem-vindos a essa edição de 30 de abril. Acabou o mês, hein, pessoal? 30 de abril. Já vão aparecendo aqui no chat, comenta, né? O que vocês vão fazer nesse feriado, né? Feriado do Dia do Trabalho. Será que é um feriado que vale? Mas, enfim, vai ter gente aí que vai emendar, né? Meus filhos, por exemplo, o pessoal da escola já emendou, já está todo mundo lá em casa. Coisa boa ser criança, né, pessoal? Mas a gente aqui do agro não costuma parar, né? Não costuma parar e dia de trabalho é dia normalmente de trabalhar. Mas vamos comentando aí pra gente, né? O que vocês vão fazer nesse feriado, o que vocês esperam aí na previsão do tempo, o que vocês estão olhando, quais são as preocupações de vocês para essa mudança de mês. Afinal de contas, avançamos aí para maio, temos uma safra de meio de ano para olhar. A gente vê que, de forma geral, abril foi muito positivo para as safras, né? A gente olhou aqui nos nossos últimos acompanhamentos que está sendo positivo. Temos uma preocupação nesse momento, né? Centro-sul, as chuvas vão dar uma parada. A gente vê aí um período de estiagem para os próximos dias. O ponto de alerta para hoje é para a Bahia. A gente vai aproveitar essa questão da Bahia, porque uma parte das chuvas pega lá no sul da Bahia tal, e é uma área produtora de cacau, então a gente tinha prometido que a gente ia olhar um pouquinho para o cacau, hoje isso vai acontecer. Mas antes da gente falar, eu quero agradecer, tá, pessoal? Saiu aqui o resultado, né, para a segunda etapa daquela votação dos mais admirados, né? E o Notícias Agrícolas está entre os finalistas, né? Em podcast, a gente está em finalista para o Conversa de Cerca e o podcast NA. A gente vai deixar o link aqui, vai ter mais informações também aqui no nosso site. Enfim, para canal de vídeo, o nosso canalzinho aqui, Notícias Agrícolas, tão querido, está entre os finalistas. Entre jornalistas aí fica o meu agradecimento mais especial. Eu estou entre os finalistas, tá? Temos outros jornalistas aqui, ó, a Andressa, tá? A Carla Mendes, o Alexander, a Letícia, o Guilherme, até o nosso fundador, João Batista Olive, está entre os finalistas. Então, realmente agradecer a cada um de vocês. Periódico especializado, se eu não me engano, também estamos com newsletter. Programa de TV especializada, já considerando aqui, né? Agora viramos uma TV, né, pessoal? Considerando aqui, ó, o Bom Dia Agronegócio, tá lá. Fechamento de mercado com Alexander Horta, tá lá. Pecuária e mercado também está entre os finalistas. Site, na opção site portal, estamos lá também. Ou seja, estamos em várias etapas ali. Vota na gente, a gente está no segundo turno. Mas, de forma geral, realmente agradecer, né, o carinho de vocês, né? Vocês realmente votaram na gente no primeiro turno. O primeiro turno é o mais importante porque fica o espaço em branco. Vocês poderiam ter escrito qualquer outro veículo, mas foram lá, escreveram os nossos nomes, escreveram o nosso site. Agora o segundo turno ele é mais fechadinho, né? Já está definido ali os finalistas.
fica mais restrito, mas já dá para perceber, né, esse carinho de vocês e que realmente o nosso trabalho faz a diferença e a gente pede então essa participação no segundo turno, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos conversar aqui com o Denis. Denis, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a todos, todos que nos acompanham. Parabéns também pelas indicações a todos vocês que fazem um belo trabalho no Notícias Agrícolas, viu? Obrigado, Denis. Bom, Denis, vamos lá. Vamos fazer aquele panorama geral primeiro, para depois a gente ter aquele olhar focado. Afinal de contas, a safra de cacau, a safra temporã, começa oficialmente em maio, tá, pessoal? Por isso que a gente vai dar um olhar, a gente vai dar esse panorama geral, a gente vai ter esse olhar para essas chuvas que estão chegando na Bahia. E já que a safra de cacau está começando, a gente vai olhar algumas cidades mais pontuais ali. Mas vocês que estão nos acompanhando, claro, pede aí para a sua cidade, para a sua região. De forma geral, Denis, o que a gente tem na previsão para os próximos dias? Pois é, né? Hoje já temos previsão de chuva aí desde ontem, na verdade. Já tem ocorrido chuva principalmente ali na região norte de Minas Gerais, no sul da Bahia. Isso devido ao avanço de uma frente fria que ocorreu ao longo deste início de semana, provocando chuva também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, ali no leste de Minas Gerais. Em algumas cidades também tivemos registro de precipitação, alguns volumes de precipitação até que interessantes, mas hoje o foco dessa frente fria vai ser um pouco mais a região baiana, né? Nós teremos ali previsão de chuva, não só hoje, mas também como os próximos dias para a região da Bahia. A gente vê a frente fria atuando neste momento sobre ali Vitória da Conquista, Salvador e também algumas nebulosidades próximas à cidade de Barreiras ali no oeste baiano. Outras regiões também vão registrar chuvas, pancadas de chuva, principalmente hoje e ao longo dessa quinta e sexta-feira. Elas ficam localizadas mais na região norte. Temos ali Manaus, Paraopebas também tem previsão de pancadas de chuva ao longo de hoje. E a gente consegue observar que a Zecite ela já está se deslocando um pouquinho mais para norte, já para o hemisfério norte, para a região do Amapá, para os outros países do norte da América do Sul. Isso vai diminuir as pancadas de chuva, o volume pluviométrico no litoral norte do Nordeste, o que porque aconteceu muita precipitação nesse início de ano, pelo menos até ali meados de abril. Mas enquanto isso, pancadas de chuva leves vão ocorrer e sobre o interior do Amazonas, nós teremos a influência, sim, da zona de convergência intertropical, devido ao transporte de umidade para a região e também com o calor que já é de lei, né, ter nessas áreas do norte do país, proporcionando instabilidade. Já para o centro-sul do Brasil, na região de Cuiabá, Campo Grande, os estados mais ao sul e também boa parte de Minas Gerais, São Paulo e um pouco do Rio de Janeiro, nós temos a atuação de um sistema de alta pressão, o que vai deixar os dias com o tempo mais estáveis, ou seja, não há previsão de muitas chuvas nessa região, mas pancadas de chuva isoladas em algumas localidades, principalmente sobre ali o Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso do Sul e do centro-norte do Mato Grosso. Região de Goiás também tem algumas precipitações isoladas previstas para os próximos dias. Agora, o mapinha de precipitação acumulada, pelo menos até este sábado, nós conseguimos observar que a grande parte do sul do Brasil, metade praticamente do centro-oeste, a região bastante grande do estado de São Paulo, não tem previsão de chuvas muito volumosas, pelo menos até este sábado. Isso devido à atuação desse sistema de alta pressão, que também transporta ar frio, ou seja, as temperaturas vão ficar um pouco mais baixas, pelo menos no início dessa manhã, o que também vai dificultar a formação de nebulosidades e também a ocorrência de chuvas. A presença da frente fria no litoral da Bahia e sobre grande parte da região provoca volumes acumulados elevados, principalmente no litoral baiano. Em Salvador, por exemplo, a previsão indica 190 milímetros de precipitação, pelo menos até este sábado. Temos Vitória da Conquista também, com registros aí
previsão, na verdade, em torno de 25 a 30 milímetros. Isso vai se estender para outras áreas da Bahia também, com Barreiras tem previsão de chuva, região de Bom Jesus da Lapa também tem previsão de chuva para os próximos dias, mas isso em volumes menores em comparação com o leste baiano, né, com o litoral da Bahia. Já na região norte do Brasil, a Zecite continua atuando, continua provocando chuvas, principalmente ali no decorrer da tarde. Em Boa Vista, por exemplo, nós temos 55 milímetros de precipitação previstas até este sábado, Porto Velho em torno de 32 milímetros. Então, são os maiores volumes de precipitação vão ocorrer nessas áreas, principalmente o norte do Brasil, na região de Roraima e Amapá, e também do noroeste do Amazonas. Então, os volumes de precipitação ficam acima ali dos 50 milímetros. Já na região centro-oeste, as chuvas vão ficar concentradas mais no norte do Mato Grosso, com, por exemplo, ali na região de Sinop, os volumes vão ser próximos a 30 milímetros. Já descendo um pouquinho ali para a região do sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, previsão de chuva muito baixa, em torno ali de 1 milímetro, pelo menos até esse sábado. Então, a ocorrência vai ficar bastante restrita ao centro-norte do Brasil e algumas regiões ali da Bahia. Aproveitando que a gente está começando o mês de maio, né, uma previsão da precipitação prevista para o mês, isso já foi gerado nos últimos dias de abril para o mês de maio pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, a gente observa que a região central do Brasil, praticamente todos os estados abaixo ali do Tocantins terão volumes de precipitação abaixo dos 100 milímetros, em torno ali de 40, 60 milímetros, e as regiões com menores volumes de precipitação vão ficar por conta do norte de Minas Gerais, interior de Goiás e do Mato Grosso, e também da Bahia. Os maiores volumes, por outro lado, já vão ficar por conta do norte do Brasil, muita influência ao deslocamento da zona de convergência intertropical para essas regiões, transportando a umidade do oceano. Além disso, aqui a anomalia, né, de precipitação para o mês de maio, isso é em comparação com a média climatológica dos últimos 30 anos, a gente observa que está bastante dividido o Brasil, né? Algumas regiões com volumes de precipitação vai ser um pouquinho acima da média, com tendência, na verdade, de ser um pouquinho da média, mas não muito elevado, não volumes muito elevados. Isso vai variar entre 10, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, vai ficar entre 50 e 75 milímetros acima da média. Então, as regiões com maiores volumes, com tendência de maiores volumes de precipitação acima da média, vai ficar ali por conta da Serra Gaúcha, né, região de Canela e outras cidades, enquanto no restante do Brasil, os pontinhos em azuis indicam volumes entre 10 e 50 milímetros acima ali do mês, acima da climatologia do mês de maio. Já para o interior do Amazonas, nós temos ali lugares do Mato Grosso do Sul e também no litoral do Pará e do Maranhão. A tendência é que as chuvas fiquem um pouquinho abaixo da média, também variando entre 10 e 50 milímetros. E agora, para os próximos 3 meses, né, uma análise um pouquinho mais longa da previsão de precipitação total para esse período. Como observado já no mês de maio, áreas do norte de Minas Gerais, oeste e também uma parte ali da região central da Bahia, os volumes vão ficar bastante escassos, né? Já dando indícios aí do período de estiagem que está para chegar aqui na nossa região, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e também algumas partes da Bahia. Os volumes nessas áreas vão ficar em torno de 75 milímetros, então são os volumes bastante abaixo, né, do que a gente viu nesse começo de ano, principalmente nesse finalzinho do mês de abril, onde as frentes frias conseguiram chegar aqui na nossa região e proporcionar volumes agradáveis de precipitação, né, no caso, que fizeram bem para os plantios, para as culturas aqui da região. No extremo norte do Brasil, os volumes são bastante elevados, vão ficar em torno de 700 a 800 milímetros, o que já é esperado para essa época do ano. E a anomalia de precipitação para o período
de maio, junho e julho, principalmente ali na região norte do Brasil vai ficar um pouquinho acima, em torno de 10 e 50 milímetros, e também no litoral do Nordeste os volumes um pouquinho acima, perdão, essa tendência de precipitação acima da média para o próximo trimestre, né? Que é o maio, junho e julho, já englobando aí um pouquinho do inverno. A precipitação também vai ficar acima da média ali na região do Rio Grande do Sul. Mas o povo também quer saber, o pessoal também quer saber em questão a temperatura prevista, a temperatura média prevista para os próximos meses, né? Não só maio, mas também como maio, junho e julho. Então a gente vai conseguir dar uma atençãozinha nesse começo para essas tendências, né? Essas previsões. A temperatura média prevista para o mês de maio é em torno de 20 graus ali na região do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Oeste e região mogiana de São Paulo. Então, as temperaturas na média vão ficar em torno de 20 a 22 graus. Já para a região sul do Brasil, na região de Serra, principalmente na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, a temperatura média vai ficar em torno dos 12 graus e meio e até mesmo inferior a isso em regiões como, por exemplo, em São Joaquim e Urubici. Já para o centro-norte do Brasil, a gente consegue ver essa diferença, né? As temperaturas vão ficar mais elevadas, acima dos 22 graus e meio nas regiões do sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, em boa parte de Goiás e do norte de Minas Gerais, e nas demais áreas do Brasil, da região norte e também boa parte do Nordeste, as temperaturas vão variar entre 25 e 27 graus para temperatura média, viu, pessoal? Para esse período de maio. Aqui também, a anomalia de temperatura para o mês seguinte, já que a gente vai iniciar ele a partir de amanhã, a gente observa que a temperatura vai ficar acima da média em praticamente todo o Brasil. Os valores vão variar um pouquinho entre 0,2 e 0,4 graus na região do Amazonas, do Pará e de Rondônia, e no restante do Brasil as temperaturas vão ficar acima da média, o menor temperatura acima da média vai ser 0,5 graus, ou seja, nas demais áreas do Brasil, no mínimo, vai ficar 0,5 graus acima da média. Apenas alguns pontos muito isolados, muito específicos, que vão ficar abaixo da média, como por exemplo, que a tendência é essa, né, na região do Espírito Santo, ali da divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, que é em Itatiaia, mais ou menos, e na região muito específica próxima a Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, temperaturas acima da média para o mês de maio. E para o maio, junho e julho, a gente já consegue ver que as temperaturas vão ficar em torno de 20 graus, pelo menos até o interior da Bahia, na região de Vitória da Conquista mesmo. As temperaturas médias durante os dias vão ficar entre os 20 graus, 22 graus e meio, enquanto nas regiões mais do centro-norte, a mesma tendência do mês de maio, temperaturas acima dos 22 graus e meio durante a média dos dias. E mais uma vez, um mapa de anomalia de temperatura para esse período, a gente observa que a região central do Brasil vai ter temperaturas acima da média em alguns pontos bastante localizados e bem isolados, como por exemplo ali no sudeste do Pará, as temperaturas podem ficar até 1 grau acima da média climatológica para o período, Erickson. Muito bem. Bom, pessoal, olhando por cima aqui, né, mais uma vez vendo essa safra de cacau, a safra de cacau começa em maio, tá? É uma safra temporã, que se chama, vai até ali setembro, outubro, mais ou menos, e já emenda a safra normal de cacau, tá? Até o final do ano ali. De forma geral, é uma safra que o clima começa positivo. A gente viu muita chuva chegar no Pará, por exemplo. O sul da Bahia, a gente vai ter essa chuva agora, mas eu me recordo que a gente teve até outros alertas de chuva intensa para o sul da Bahia. Ou seja, esse começo, pelo menos, me parece positivo. Tá? O que me preocupa um pouco é ver esses mapas mais ali para junho, julho, que aí a gente vai ter que ficar bem atento para essas regiões, tá? Vamos dar esse olhar para essas áreas de produção de cacau.
tá? Vamos começar ali pelo Pará, em Medicilândia, que é um grande produtor de cacau lá do Pará. Medicilândia, a previsão, pelo menos até esse sábado, é de precipitação praticamente todos os dias, porém de forma muito rápida, né? Os volumes não serão elevados, pelo menos o que são previstos, em torno ali de 20 milímetros, é uma região próxima a Altamira, então temos a influência da floresta amazônica sobre essa região, e no entanto, nós temos também ainda, né, um pouco da influência da zona de convergência intertropical, transportando umidade que já estava presente na Amazônia, mas englobando com mais ali que está vindo na região do Oceano Atlântico Equatorial. A previsão é de chuva praticamente todos os dias, em forma de pancadas, né? Deixando o acumulado, em teoria, baixo para os próximos 3 ou 4 dias, próximo ali a 18 a 19 milímetros. Essas temperaturas elas vão variar muito pouco, entre quinta e no domingo elas vão ficar entre 30 e 32 graus a máxima, e a mínima entre 21 e 23 graus. Então são temperaturas bastante altas aqui para a gente, mas que para a região está dentro da média e já é esperado para esse mês de maio, perdão, para esse final do mês de abril e início do mês de maio. Essa safra do Pará de cacau, essa safra de cacau do Pará deve prometer, hein, pessoal? Vamos só tomar cuidado que essa umidade, né? O cacau ele gosta de umidade, só que por outro lado acaba aparecendo muito fungo, né? Como choveu durante muito tempo no Pará, o Pará, além da cecite, teve a questão do inverno amazônico, choveu muito, né, no Pará durante esses últimos meses. Praticamente todo dia a gente via o estado do Pará coloridinho ali de chuvas. Então, só quem tiver aí cuidando do seu cacau lá no Pará, vamos ter essa atenção especial para fungos. Olhando outra cidade produtora lá do Pará, São Félix do Xingu. A previsão é de volumes menores do que em comparação com Medicilândia, né? Os volumes em São Félix do Xingu não devem ultrapassar os 10 milímetros, no entanto, a gente tem a possibilidade de tempestades isoladas na região, o que pode provocar volumes acima dos 10 milímetros previstos. Perdão, dos 10 milímetros previstos pelos modelos de previsão do tempo. Mas é praticamente a mesma situação de Medicilândia, né? Previsão de pancadas de chuva, pelo menos no decorrer da tarde, durante todos os dias, e temperaturas um pouquinho mais baixas, variando ali na média entre 30 e 31 graus. A mínima, praticamente igual a Medicilândia, em torno de 21 a 22 graus Celsius. Os maiores riscos de chuvas para São Félix do Xingu vai ficar por conta da sexta-feira, quando temos aí uma maior saturação da atmosfera, ou seja, uma maior presença de umidade na região, provocando aí a instabilidade e possibilidades de chuvas intensas e isoladas. Vamos para a Bahia, Ilhéus. Ilhéus deve ser um dos focos aí de chuva forte, viu, pessoal? Inclusive, Ilhéus, quem tiver por lá, né, quem morar lá, já toma cuidado. Teve uma vez que eu fui para Ilhéus, eu escapei por um dia de pegar ali uma enxurrada, né, uma inundação. É uma cidade que está perto do mar, né, litorânea. Enfim, uma chuva intensa acaba trazendo aí ocasiões, né, difíceis. Já vão ficar atento aí, pessoal de Ilhéus. Mas para Ilhéus, o que a gente pode dizer aqui, Denis? Para Ilhéus, os volumes de precipitação serão bastante elevados, viu, Erickson? Em torno de 175 milímetros, pelo menos até este sábado. Porém, esses volumes vão ficar condicionados entre hoje, amanhã e também na sexta-feira. No sábado, a previsão é de que essa frente fria que atua sobre a região ela já perca força, já se dissipe e as temperaturas comecem a diminuir na região. E a precipitação, né, os volumes de precipitação também. Então é bom ficar atento a essa quantidade de chuva, pelo menos para as próximas 72 horas, e principalmente ali no período da tarde. Em Ilhéus, então, acumulados próximos a 180 milímetros, que são bastante. Não é considerado extremo ainda por conta do período, né, que isso vai ocorrer, mas são volumes bastante altos e que
podem proporcionar aí alguns prejuízos, alguns danos, principalmente aos produtores rurais. As temperaturas na cidade ela vai variar um pouquinho. Por exemplo, hoje temos previsão de 29 graus, amanhã já é uma temperatura mais amena, em torno de 22, 25 graus, e nos outros dias, já com a diminuição da presença da frente fria, da influência da frente fria sobre a região, as temperaturas voltam a subir, ficando em torno de 28 graus Celsius. Então, atenção, principalmente hoje, amanhã e sexta-feira. Bom, fica aí esse alerta, hein, pessoal? Se alguém conhece aí, tem um amigo em Ilhéus, um produtor em Ilhéus, já vai mandando essas informações lá para eles, hein? Outra região ali da Bahia, Ibirapitanga. Ibirapitanga também, uma cidade mais próxima, né, de Ilhéus, porém os volumes previstos para a cidade são um pouco menores, em torno de 90 milímetros, mas não deixa de ser um valor alto pelas próximas 72 horas. Então, mesma situação de Ilhéus. A gente tem que ficar bastante atento na região, isso mesmo, na região. Na região de Una, Ilhéus também, ali Itacaré e Ibirapitanga. Então, nessa área, pelo menos até Salvador, é onde a frente fria terá mais influência, é onde ela vai provocar os maiores elevados de precipitação para os próximos dias. Em Birapitanga, as temperaturas vão parecer bastante com Ilhéus, mas vão ficar um pouquinho acima, né? Hoje temos previsão de 28 graus, amanhã 26, e nos próximos dias previsão de 27, 28 graus como temperatura máxima. As mínimas vão ficar em torno de 21, 22 graus Celsius. E mais uma vez, atenção, principalmente para amanhã, que é onde as maiores chances de tempestade, onde os maiores volumes de precipitação podem ocorrer. Próximo, vão aqui para Linhares, Espírito Santo. Espírito Santo, tivemos duas condições, né? Chamou bastante atenção o período de chuvas, né? Que veio aqui para o Sudeste. Mas a gente vê que Sudeste daqui para frente vai ficar um pouquinho mais complicado. Vamos dar uma olhada ali para Linhares e Espírito Santo. Exatamente, né? Os últimos dias de abril tiveram bastante chuva, principalmente na região Sudeste, no sul de Minas Gerais também tivemos alguns registros elevados de chuva neste final de semana. Contudo, a tendência agora é que isso diminua, que já entre no período de estiagem, o que vai dificultar aí a formação de nebulosidade e também as de ocorrência de precipitação e chuvas na região. Em Linhares, essa frente fria, ela influencia um pouco ainda a região, ela ainda tem alguns efeitos pluviométricos sobre a região, principalmente do Espírito Santo em geral. Em Linhares, os volumes até este sábado vão ficar em torno de 5 milímetros, 6 milímetros, não deve ultrapassar muito isso. E eles devem ficar principalmente condicionados na tarde de hoje e também amanhã e sexta-feira. Mas, contudo, pancadas de chuva não serão aquelas chuvas volumosas que a gente previu, pelo menos ali para a região de Ilhéus, de Salvador. Porém, tem uma tendência ali de precipitação isolada, coisinha mais que ocorrência, por exemplo, ao final do dia. As temperaturas, como nas outras cidades ali de Ilhéus e também Ibirapitanga, vão ficar em torno de 27 graus a máxima e 21 também a temperatura mínima. Vamos para a nossa última grande região produtora, vamos lá para Rondônia, em Jaru. Em Jaru nós teremos a influência da zona de convergência intertropical na região, nós também temos, querendo ou não, uma pequena influência dos Andes direcionando a umidade para essa região de Rondônia e também do norte do Mato Grosso. Com isso, Jaru terá precipitação em torno de 23 milímetros, pelo menos até este sábado. Nas outras áreas do estado, os volumes também não devem ser muito diferentes disso, em torno de 15 até mesmo 25 milímetros. Em Jaru, nós teremos a temperatura também um pouquinho mais elevada na região, em torno de 31 a 30 graus Celsius, enquanto a mínima vai ficar próxima dos 22 graus. A tendência, é o que já vem ocorrendo nas últimas semanas no estado de Rondônia, Acre e também do Amazonas, é de chuvas praticamente todos os dias,
e agora ela vai ter uma queda, né, uma diminuição na precipitação na região, porém os volumes ainda serão maiores em comparação com os outros estados brasileiros. Vai ficar em torno aí de 50 a 70 milímetros para esse mês de maio. Muito que bem. Vamos torcer, hein, pessoal, para essa safra de cacau nesses primeiros momentos muito positivo. Deve ser uma safra bem interessante. Vamos torcer porque Páscoa passou faz pouco tempo e doeu um pouquinho no coração o preço desses chocolates aí, né? A gente torce pela rentabilidade, pela produtividade, né, dos produtores rurais e também aqui do nosso lado consumidor. Vamos para a participação de quem está com a gente aqui no chat. Vamos passar a vinheta. Bom, José Pereira, lá de Oricuri, Pernambuco, comentando, né, que hoje amanheceu um pouco mais frio lá na cidade dele. Ele passou aqui pelo chat ontem, comentou que estava assim bem quente. Ele até lembra aqui, né, em torno de 38 graus. Isso atrapalha para as vacas lá darem leite, né? Vaca gosta de conforto, né? Clima mais confortável para ficar feliz e dar bastante leite. Aí ele pergunta, né, previsão para os próximos dias lá em Ouricuri, Pernambuco. Em Uricuri, pelo menos até este sábado, a gente não tem previsão de precipitação na cidade, né? Em torno ali, se tiver, serão valores muito baixos, abaixo de 1 milímetro. No entanto, essa preocupação com as temperaturas elevadas, como ocorreu ontem na cidade, muito em conta do avanço dessa frente fria, que na sua frente a gente tem ali uma massa de ar quente sendo empurrada para essas regiões. Então, como a frente fria se encontra sobre a Bahia, essa massa de ar quente está se encontrando ali sobre a região de Pernambuco, também ali um pouco mais ao norte em áreas do Piauí também, da Paraíba. As temperaturas, pelo menos pelo menos até, se eu não me engano, no sábado, elas vão ficar um pouquinho mais elevadas também. Porém, em comparação com o dia de ontem, ela vai ficar inferior, viu? Vai ficar em torno de 34 graus na cidade e não há previsão de chuva, pelo menos a partir de quinta-feira. As mínimas vão ficar em torno de 22 graus Celsius, o que já é costume da região. Próximo aqui é o Juliarte. Juliarte está feliz, hein? Juliarte é um que no dia do trabalho vai trabalhar, porque choveu lá na cidade dele, em Governador Valadares. Comentando aqui, ó, meus amigos, que chuva. Veio um temporal bem volumoso que durou ali o longo da noite, foi até a madrugada, caiu lá na propriedade dele. Esse Juliarte contou a história aqui completa durante as nossas previsões do tempo. Foi difícil de chover lá em Juliarte, mas veio e veio bem. Aí ele pergunta, né, se essas chuvas tendem a se manter ali e como ficam os próximos dias, região de Uhum. Governador Valadares. Depois de um longo período sem chuva, né, na região de Governador Valadares, acho que Ipatinga também teve um déficit hídrico muito grande ao longo desse mês de março, fevereiro. No começo do ano foram os períodos mais críticos da região. E as chuvas, pelo menos, elas devem se manter até essa quinta-feira, viu? Então, não vamos ter aí um longo período de chuva na região, porém os volumes vão ficar um pouquinho como posso dizer, agradáveis para a cidade, em torno de 12 milímetros, pelo menos até amanhã, e a partir disso nós não temos mais perspectiva de chuva, pelo menos até o domingo. Ao longo do mês de maio, algumas frentes frias irão avançar, né, sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, o sudeste, mas temos que ver, temos que aguardar para ver se ela terá força para chegar a áreas do sul da Bahia, do leste e do norte de Minas Gerais. O que indica, o que algumas teleconexões estão indicando é que ela terá um pouquinho de força, assim, para chegar nessas áreas. A oscilação antártica, que é o que dita o avanço da frente fria, se ela vai ter intensidade suficiente para chegar nas nossas áreas, ela está positiva, então ela vai deixar as chuvas mais concentradas na região do Sudeste. Porém, como a gente vai entrar no mês de estiagem, um mês de seca, né? Já é um mês de seca, já entrando nesse mês de maio, junho e julho, elas
vão começar a diminuir um pouquinho, mas tem esse porém, né? Temos essa dificuldade em prever um pouquinho como será os próximos dias, os próximos meses, devido a uma oscilação antártica positiva que auxilia na precipitação na região sudeste e um período de seca chegando. Então a gente vai ter que ir com cautela, principalmente sobre essas áreas que já tiveram, né, prejudicadas pela seca nos últimos meses. Em Governador Valadares, a previsão é de temperaturas máximas em torno de 24 graus nessa quarta-feira e quinta, e nos próximos dias, entre sexta e domingo, elas devem chegar aos 26 graus. E as mínimas podem ficar aí entre 20 e 18 graus Celsius na região e também em outras áreas do estado de Minas Gerais. Aproveitando que a gente está nessa região, vamos subir ali um pouquinho, porque a Bahia, apesar de a gente estar com esse alerta, né, a gente está com o José Mendes aqui no chat, e ele fica em Bitiara, no centro da Bahia, que é uma região que as chuvas não chegaram. Ele até comenta que foi um período muito ruim de chuva. E se não tiver condições de chuva agora, só volta a chover lá para o final do ano. Ou seja, ele prevê aqui uma das piores secas para a região. Temos alguma condição para o centro da Bahia, em Ibitiara? Então, a condição de chuva é essa que está acontecendo agora, né? Essa frente fria atuando sobre a região da Bahia. E ao que indica, os modelos indicam é de precipitação, porém, os volumes serão um pouquinho abaixo. Um pouquinho não, serão bastante abaixo em comparação com outras áreas da Bahia. Em Bitiara, por exemplo, precipitação máxima, quer dizer, precipitação que não deve ultrapassar os 15 milímetros. E assim mesmo, nós temos muitas influências sobre a região, né? Se, no caso, por exemplo, se a frente fria já avançou sobre essas áreas mais ou menos do sul da Bahia, região central da Bahia, uma massa de ar frio vai chegar até essas áreas que vai dificultar ainda mais a formação de nebulosidades, principalmente nessas áreas do norte de Minas Gerais e sul baiano em Vitória da Conquista e Santa Maria da Vitória também. Podemos ter esses problemas, né? Digamos assim. Muito bem, vamos aqui para a participação do Evandro. O Evandro, ele fez alguns comentários sobre os índices de chuva lá na região deles, né, da região dele, lá no Vale do São Francisco. Comenta que foram chuvas mal distribuídas, né, depender da região ali. Mas a pergunta que ele faz aqui também, né, a gente chegou a comentar um pouco, Evandro, sobre essas chuvas lá na Bahia. Então vamos pegar essa próxima pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? Ele pergunta sobre o frio ali para o leste de Minas, no Rio de Janeiro. Ele fala daqui essa alta polar que fica perto do litoral do Sudeste, se isso se confirma e como deve ficar essa região, tanto no Sudeste, e o interesse dele aqui também é entender como que fica a Bahia nessa questão dessas temperaturas. Vamos dar uma olhadinha, então, na questão de anomalia de temperatura. Mas por que anomalia de temperatura? Porque com ela a gente consegue observar a presença de uma massa de ar frio e também da massa de ar quente, onde elas se localizam na atmosfera e também nas regiões do Brasil. Pelo menos no sábado, a gente consegue observar que ela já vai estar mais deslocada para a região da Bahia, norte de Minas Gerais, deixando a temperatura um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais, na verdade, a temperatura amena em comparação com o mesmo período dos últimos anos. Por exemplo, em Governador Valadares, leste de Minas Gerais, essas temperaturas vão ficar em torno de 22, 24 graus Celsius, até mesmo 26, né, que eu tinha comentado com o Juliarte. Então, são temperaturas um pouco abaixo da média em relação aos últimos períodos. Isso devido à frente fria que passou. Então, com ela trouxe essa massa de ar frio para a região que proporcionou aí essa queda nas temperaturas. E a gente vai trazendo um pouquinho mais para próximos dias aqui. A gente viu sábado ela sobre a Bahia, a região da Bahia, que já na sexta-feira ela ainda vai estar atuando aqui, principalmente no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde as temperaturas também vão ficar mais amenas. Então, por exemplo, aqui na minha cidade hoje, a gente percebe que já está um friozinho, já está um clima mais de outono mesmo, e no inverno a tendência
é que algumas áreas sejam um pouquinho mais frias aí em comparação com o ano passado, mas em comparação com a média dos últimos anos, ela vai ficar um pouquinho acima ainda, viu? Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Edson. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com vocês, viu? Grande abraço. Abraço. Agradecer a cada um de vocês também que estiveram aqui com a gente no chat. Vamos para os alertas, né, pessoal? Alertas ali do INMET. Temos, na falta de um, temos 2 alertas ali para a Bahia. Essa região que a gente estava comentando, tá, pessoal? Sul da Bahia, tá? A parte costeira, né? O litoral. Então temos aí um alerta para chuvas intensas, tá? Chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. E ventos intensos, pegando ali, ó, Nordeste baiano, Metropolitana de Salvador, Centro-Norte baiano, Sul baiano, Centro-Sul baiano. Ó, algumas cidades aqui, ó, sempre reforçando, tá, pessoal? Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Ituberá, Jaguaripe, Maragogipe, vamos ver, estou só caçando algumas cidades aqui. Salvador, Feira de Santana, tá? Então vamos ficar atento aí, hein? São muitos alertas aí, né? Alerta do Denis, agora alerta do INMET. E o INMET tem um alerta também para acumulado, né? Esse é um alerta mais específico ali para o centro-sul da Bahia e sul da Bahia, pegando ali, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, né? Que não pega no outro alerta. Então vamos ficar bem atento aí, hein, pessoal da Bahia, que tiver aí nessa região de Ilhéus, esse sul da Bahia, Salvador, enfim, vamos ficar atento, né? Vamos lá para o alerta do CEMADEM, que o alerta do CEMADEM também destaca a Bahia e destaca o Amazonas, né? Para o Amazonas, considera moderada a possibilidade de eventos ali em Manaus, né? Por causa de chuvas ali, pancadas de chuva ao longo do dia, que pode ser de forte intensidade. E na Bahia, mais uma vez, ó, CEMADEM também trazendo alerta ali para Ilhéus e Itabuna, devido à previsão de acumulados ao longo do dia. Bom, pessoal, vocês que estão aí, né, vamos buscar mais informações no INMET, no CEMADEM, na Defesa Civil. Como eu comentei, né, teve um ano que eu fui para Ilhéus e escapei por um dia e foi ali uma inundação bem significativa. Teve uma movimentação ali para buscar apoio nacional. Foi bem intenso mesmo. Então vamos ficar em atenção, tá? Lembrando, vote na gente aí entre os mais admirados, segundo turno. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.